Oi, pessoal. Bom, nós vamos começar nossa semana 17 de Geografia, tá? Na apostila, volume 3. Espero que todo mundo tenha ido buscar na escola, tá? Apostila 3 de Geografia, tá? Nós vamos começar aqui, ó, com a população brasileira, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer a introdução aqui do capítulo, tá? Ó, nesse capítulo, vamos conhecer como se distribuiu a população brasileira pelo território nacional e também seu processo de formação. Você vai estudar sobre as características de nossa população, como a rica diversidade cultural existente em todo o território, em razão das diferentes etnias, tá? Então a gente sabe que o povo brasileiro ele foi formado por três etnias, tá? Que foram os índios, tá? Os brancos, que foram os europeus que vieram para colonizar o nosso país, e os negros, os escravos que vieram para trabalhar no nosso país, tá? Então, essas três etnias formaram o povo brasileiro. Nós que somos hoje aqui, estamos aqui hoje no Brasil, tá? Então, muitos de nós temos ancestrais, temos nossos parentes de lá de muito, muito tempo atrás que a gente nem conheceu, que a gente tem como é que fala? Parentesco com pessoas de outro país, com europeus, com escravos, com pessoas da África, com índios, tá? Então, gente, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meus avós não, meus bisavós. Meu bisavó, por parte da minha mãe, a minha bisavó era italiana e o meu bisavô era mexicano, tá? Eles se conheceram no navio, vindo da guerra. Minha avó era, minha bisavó era bem mocinha, bem jovem, bem mocinha, vindo com a família dela, fugindo da Itália, né? E o meu bisavô, ele era marinheiro no navio. E eles se conheceram. Quando chegou no Brasil, o meu bisavô, que era do México, ele não continuou no navio. Ele desceu com ela, com a minha bisavó, ele desceu no Brasil e eles se casaram e foram trabalhar nas fazendas de café, tá? Então é bastante interessante. Do outro lado da família do meu pai, a minha bisavó era da Argentina e o meu bisavô, eu não lembro. Eu não lembro. Mas a minha bisavó era da Argentina. O meu bisavô eu não lembro. E aí, por parte da minha mãe também, o meu avô, que era filho da italiana com o mexicano, já nasceu no Brasil, mas ele tinha parentes de outros países, né? Então, o povo brasileiro é uma mistura, tá, gente? É uma mistura de várias etnias, de vários países, de várias culturas. Por isso que o Brasil é um país tão rico em cultura, em comidas, em costumes, tá? Por causa dessa mistura que a gente tem, tá? E que é uma mistura bem gostosa, tá, gente? É um povo bem legal. Mas vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui, ó. Roda de conversa. Aqui na nossa roda de conversa, na nossa primeira página aqui, nós temos o seguinte: observe as ilustrações da página de abertura deste capítulo que representam a população brasileira. Depois faça o mesmo com as imagens abaixo. A seguir, responda as questões propostas. Então, eles estão pedindo para a gente olhar essa página aqui
que faz a abertura do capítulo, né? Essa página aqui, ó, que tem vários rostinhos aqui, ó, várias pessoas, inclusive eu tô aqui, tá? E também para a gente observar as imagens. Então, vamos observar cada imagem aqui, ó. Festa junina em Caruaru, em Pernambuco, em 2015. Ê, festão, ó. Aqui, Festa do Divino em São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Também festão. E aqui nós temos a apresentação musical regional do grupo Pavulagem, em Belém, no Pará, né? Que tá fazendo aqui a representação do Bumba Meu Boi, aqui, tá? Bom, perguntas. O que as ilustrações da página 2 representam? O que as ilustrações daqui, ó, dessa página aqui, o que essas ilustrações aqui representam? Olha, olha, cada um diferente do outro, olha. O que representa isso aqui? Eu falei, né, sobre esqueci agora a palavra que eu falei, como é que é mesmo, que eu não posso falar? Então, B. Podemos afirmar que as fotos acima retratam também um pouco da diversidade da população brasileira e da cultura, e da sua cultura? Olha a diversidade, olha a mistura de costumes, de crenças, de festas, nossa, de cultura mesmo, ó, tá? Vamos para a página 4? Olha lá, página 4. Aspectos da população brasileira. Vamos lá? A população mundial conta com mais de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, com culturas e características próprias. A população brasileira é uma das maiores e mais diversificadas do mundo. Vamos ver o que está escrito aqui do ladinho. População, conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Então, olha só, gente. A população mundial conta com mais de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, com culturas e características próprias. A população brasileira é uma das maiores e mais diversificadas do mundo. Olha só, olha esse gráfico. Observe o gráfico que apresenta o total de habitantes dos países mais populosos do mundo. Então, vamos lá. O mais populoso do mundo, nós temos aqui em primeiro lugar a China, tá? Com 1 bilhão 376 milhões 48.943 habitantes. É o país mais populoso do mundo, tá? Em segundo lugar vem a Índia, tá? Com 1 bilhão 311 milhões 50.527 habitantes. Em terceiro lugar, os Estados Unidos, com esse total aqui. A Indonésia vem em quarto lugar. O Brasil vem em quinto lugar. Quinto lugar de país mais populoso do mundo. População do Brasil, 207.847.528 habitantes, tá? Isso, deixa eu ver aqui só de que ano que é, de 2018, tá? Então, é bem recente, tá? Esses números aqui, essa população aqui tá bem atualizada, tá? Então, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, depois vem o Paquistão, depois a Nigéria, depois Bangladesh, Rússia e México,
tá? Então, vocês têm aí nesse gráfico os países, deixa eu ver, os 10 países mais populosos do mundo, tá? E as suas populações aí, tá? Portanto, conforme as informações contidas no gráfico, o Brasil tem a quinta maior população do mundo, tá? Olha ali, ó. Aqui nós temos uma foto, é a cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo tem a maior população do território brasileiro na foto vista do Parque Vila Lobos em 2017. Então, do Brasil todo, São Paulo é a cidade que tem maior população, tá? Vamos para a página 5. A população brasileira é predominantemente urbana, ou seja, a maior parte dos brasileiros vive nas cidades. Um dos motivos é a maior oferta de trabalhos em relação ao campo, tá? Então, nós temos aqui uma foto, tá? De uma cidade, bastante gente aí andando. É a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tá? Vamos lá. Agora, analise o mapa a seguir e descubra como ocorre a distribuição da população no território brasileiro. Nós vamos já ver o mapa, tá? Você deve ter observado que a população brasileira não está distribuída igualmente. Há áreas que apresentam maior concentração populacional em relação a outras. Vamos olhar o mapa primeiro? Olha aqui o mapa. Ó, tá? Nas partes que estão mais escurinhas, marrom escuro, marrom bem escuro, marronzinho, nessa parte de cá, ó, dessa parte na lateral do mapa, vocês podem observar que tá mais escurinha as cores. Isso significa que deste lado de cá, de toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, tem maior concentração de população. E aqui, ó, tá bem clarinho, ó. É porque tem pouquíssimas pessoas morando, população menor aqui nessa parte, tá? Vamos lá. Continuando aqui, então. Na área leste, por exemplo, a maior concentração ocorre em toda a faixa litorânea, em função dos processos de povoamento que aconteceram no Brasil. Vamos voltar lá no mapa. Olha aqui, o que eu falei para vocês, ó. Eu vou passar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, do litoral, ó. Toda essa parte do litoral tem maior população aqui, tá? Por quê? Porque foi aqui no litoral, aqui, ó, aqui no litoral que os portugueses chegaram. Então, houve mais concentração de população nessa área, tá? Vamos lá. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao nosso país, fixaram nas áreas próximas ao litoral, pela facilidade do envio de matérias-primas para a Europa e do recebimento de mercadoria por meio dos transportes marítimos. Então, mais perto do mar, então eles ficaram lá. Assim, muitas cidades se desenvolveram ao longo da faixa litorânea e, consequentemente, muitas atividades econômicas, o que gerou uma maior concentração de habitantes nessas regiões, tá? Então, olha lá. Toda a parte aqui, ó. Essa parte aqui tem mais população. Tem um QR Code aqui, ó, bem interessante. Quem tem o leitor do QR Code, entra aqui para você ver que muito legal sobre a população que tem aí. Vamos para a página 6. Página 6 de geografia, temos aqui, vamos às atividades agora. Vamos lá. Número 1. Qual o significado da palavra população? Opa, olha aqui, ó. Lá em cima, ó, nós temos aqui um quadrinho que explica isso daí, tá? E eu já falei também, né?
Qual é o significado da palavra população? Número 2. Assinale as alternativas corretas. Primeira, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo? Tá correto? Se tiver correto, você vai fazer um xizinho. Segunda frase aqui. A população brasileira está distribuída de maneira regular por todo o território? Aqui, no território brasileiro, a população está distribuída aqui igual em todas as partes? Não sei. Não sei, né? Vamos ver. A maior parte dos brasileiros reside na área urbana? Eu falei isso daí. Grande parte da população brasileira está concentrada ao longo do litoral? Também falei isso daí. 3. Observe os elementos do mapa da página 5 e responda as questões a seguir. Qual o título do mapa? Vamos lá. Todo mapa tem um título. Olha lá. Todo mapa tem um título. Você vai colocar lá o título do mapa. O que a cor mais escura indica? Eu falei. O que a cor mais escura indica? C. Qual é a unidade da federação que você reside? Qual é o estado que você mora? Ele é muito ou pouco populoso? Eu falei, tá? Então, vamos lá. Formação do povo brasileiro. O Brasil apresenta uma identidade cultural diversificada em função da mistura de diferentes povos que contribuíram para a formação da população brasileira. Os indígenas, portugueses e os vários povos africanos que vieram para o Brasil constituem a base da formação do povo brasileiro. Lembra que eu falei isso para vocês no comecinho do capítulo, quando a gente começou lá em cima? A partir de 1800, vieram para cá muitos imigrantes, como italianos, alemães, ucranianos, japoneses, sírios, libaneses, entre outros, que ajudaram a formar a população tão diversa que temos hoje em nosso país. Também falei sobre isso quando eu falei dos meus bisavós, tá? E essa semana 17 a gente vai parar por aqui, na formação do povo brasileiro, tá bom? Na semana 18 vai ser bem legal o nosso estudo de geografia, tá bom, pessoal? Um beijo a todos. Bons estudos. Se tiver dúvida, me chama, me manda mensagem. Não faz toda a lição de um dia só. E saudades. Beijo.